Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Caliendo pelo convite e agradecer a todos os colegas palestrantes aqui, que foi um excelente semestre junto com vocês. Bom, eu vou falar sobre inteligência artificial e a necessidade de observância de princípios fundamentais. Vou falar especificamente sobre o Vitor no Supremo Tribunal Federal. Hoje, a gente vive numa sociedade de informação, com uma grande digitalização de processos. Inclusive, a gente diz que estamos numa sociedade digital, numa era digital. E a inteligência artificial ela já está em vários tribunais do Poder Judiciário. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 2020, editou uma resolução, 33220, para tratar sobre a questão de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Nós temos no direito brasileiro um projeto de lei acerca da inteligência artificial, mas ele ainda está tramitando no Congresso Nacional, ainda não tem uma aprovação. Em razão disso, o CNJ editou essa resolução. Nesse contexto, surgiu o projeto Vitor, que foi uma parceria com a Universidade de Brasília e com o Supremo Tribunal Federal, em que eles realizaram esse projeto de inteligência artificial na Suprema Corte. O objetivo foi auxiliar na análise da repercussão geral dos recursos extraordinários perante o Supremo Tribunal Federal. Então, esse projeto já está em andamento, ele ainda não foi finalizado, e foi analisado os 27 temas mais relevantes de repercussão geral que chegam na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. Dito isso, pensando num contexto que a gente tem mais de 80 mil processos anuais no Supremo Tribunal Federal, a inteligência artificial veio com um mecanismo de auxílio na gestão do judiciário. Então, dentre os benefícios da inteligência artificial estão um grande banco de dados que foi gerado a partir da análise das peças processuais e das matérias mais repetitivas que chegavam na corte. Houve também uma grande questão de agilidade, porque enquanto um servidor demorava de 30 a 40 minutos para fazer uma análise de repercussão geral, a inteligência artificial, o Victor, faz essa tarefa em 4 ou 5 segundos. Então, com isso, tu tens uma maior eficiência administrativa, uma melhor gestão de pessoas e de alocação de recursos no tribunal e também auxilia na razoável duração do processo. O projeto Vitor foi uma parceria da universidade com o Supremo Tribunal Federal e foi envolvido o pessoal do ramo do direito, da engenharia de software, engenharia da computação, para que se chegasse a esse sistema. Quais são as problemáticas também que se discute em relação ao Vitor? Os benefícios eles são evidentes, são inúmeros, mas tem algumas questões a serem analisadas. Uma das situações diz com a motivação das decisões judiciais, como se dá essa motivação, como se chega a essa decisão judicial, Então, o artigo 93 da Constituição Federal define a necessidade de motivação das decisões judiciais, A questão também de viés algoritmos, Porque chega um determinado momento que os algoritmos vão tendo decisões, talvez que não tenham sido aquelas inicialmente programadas, Então, que se chama de opacidade algoritmo, Há também uma discussão acerca da versão piloto, que foram processos aleatórios escolhidos, enfim, e uma necessidade de explicabilidade das decisões judiciais, até para que a parte possa recorrer dessa decisão e utilizar os argumentos cabíveis. Então, com isso, essa resolução do CNJ ela traz diversas diretrizes acerca da utilização da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário, porque os tribunais no Brasil já estão utilizando essa sistemática. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal é a primeira Suprema Corte a utilizar inteligência artificial. Então, a gente tem vários benefícios, mas também tem questões a serem analisadas. A ética ela deve ser um pressuposto para a utilização de inteligência artificial, em todos os âmbitos, especificamente aqui no caso do Poder Judiciário,
inclusive o professor Paulo Caliendo trata bem sobre a temática, foi a tese de doutorado dele na filosofia, e é importante que a ética seja sempre em defesa do humano, como nos traz o professor Juarez Freitas, né? Então, a inteligência artificial ela deve ser compatibilizada e utilizada em favor do humano. Inclusive, no próprio projeto do Vitor, foi proibida a demissão dos servidores que faziam análise da repercussão geral. Né? Eles foram alocados em outros setores e utilizados de outra maneira. A inteligência artificial ela veio para auxiliar na gestão do judiciário, né? Fazendo aqueles trabalhos que são, digamos assim, repetitivos, para que os servidores possam ser alocados em outros locais. Então, o mecanismo é através do aprendizado de máquina, não é? E teve uma grande dificuldade de cada tribunal do país tem uma maneira distinta de mandar as peças para o Supremo Tribunal Federal, então teve que fazer toda uma osserização dessas peças, né? Mas chegando na conclusão, o Vitor ele se mostra uma inteligência artificial de auxílio no Poder Judiciário, né, na análise dessa questão da repercussão geral, tendo em vista que, conforme as informações do Conselho Nacional de Justiça, a gente tem mais de 78 milhões de processos para análise, né? Eles geram um grande banco de dados, através disso foi possível verificar quais são os maiores litigantes que chegam ao Supremo Tribunal Federal, quais são os tipos de demandas judiciais que mais chegam na corte, até para fazer uma melhor gestão disso no judiciário. Essa questão da automação das tarefas repetitivas foi muito importante, porque de 30 minutos que demorava um servidor para 5 segundos é muita diferença, né? É evidente a melhora na gestão judiciária, mas tem questões que têm que ser analisadas e verificadas, como a questão da explicabilidade das decisões judiciais, né? E a ética e a transparência e a governança, elas devem ser pressupostos de qualquer utilização de inteligência artificial, especificamente aqui no caso que a gente está falando de auxílio nas decisões judiciais, né, no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Então, mais ou menos seriam essas as minhas explanações sobre o Vitor, né? Daria para ficar 1 hora tranquilamente aqui falando sobre o Vitor, mas resumidamente são isso, ele traz benefícios, mas tem questões a serem analisadas e melhoradas, sempre lembrando que a inteligência artificial ela deve ser utilizada em defesa do humano, para auxiliar o humano, os cidadãos brasileiros, os jurisdicionados, não é? Os advogados, inclusive. Por isso que essa resolução ela traz várias questões importantes, como não discriminação, a necessidade de publicidade das decisões, né, uma governança, uma segurança nessa informação, né, gerada pela inteligência artificial. Então, são essas, professor Caliendo, as minhas alegações acerca do Vitor, né, dos seus benefícios e dos seus, digamos assim, questões que devem ser melhoradas e analisadas, e agradeço a oportunidade e especialmente o convívio com os colegas, e foi um semestre de grande aprendizado, agradeço a todos.